Hallo Leute, wie geht's euch? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que confunde um pouco a cabeça de quem começa a aprender alemão. A diferença entre du e sie. E mesmo que você já domine esse assunto, eu sugiro que você assista o vídeo até o final, porque eu vou compartilhar algumas experiências que eu vivi lá na Alemanha e que com certeza vão te surpreender. Du e sie são pronomes de tratamento em alemão. Pronome de tratamento é aquele que a gente aprende lá na escola e que é usado para tratar as pessoas. A gente trata alguém por você, senhor, senhora, sua majestade, sua eminência, vossa alteza, meritíssimo, e por aí vai. A diferença básica entre du e sie é que du é usado para o tratamento informal. A própria sonoridade do du lembra um pouco tu, em português. Então você pode fazer essa associação se quiser. Você chama alguém de tu, se você já conhece a pessoa, se você não deve um respeito especial a ela, né? Em alemão é bem parecido. A gente vai chamar alguém de du se já tiver uma certa intimidade com a pessoa. Se você não conhece a pessoa, nunca viu, você entrou numa loja, você vai ser atendido, se você vai conversar com seu professor, se você, adulto, vai conversar com outro adulto que você nunca viu na vida, vai ser sempre Sie. Você vai tratar por Sie. Na mesma família, normalmente todo mundo se trata por Du, mas se chegar algum convidado desconhecido, aí vão se tratar por Sie. Agora, conforme a relação vai ficando um pouco mais íntima, você pode começar a tratar a pessoa por Du. E normalmente, como é que funciona isso? A pessoa mais velha vai propor para você que vocês se tratem dessa maneira. Uma pergunta muito usada nesse caso é: Können wir uns duzen? Podemos nos tratar por du? A partir desse momento, se a outra pessoa aceitar, normalmente ela vai aceitar, então vocês começam a se chamar de du. Então o pronome de tratamento vai ser esse, e nos outros casos vai ser dich ou dir, ao invés de ihnen, né? Então a gente aprende lá no Castelo rá wie geht's dir, não é? Wie geht's dir é uma pergunta para alguém que você já conhece, para alguém com quem você já tem uma certa intimidade. Se você não tiver intimidade, você vai falar Wie geht's Ihnen? Existem alguns códigos sociais que devem ser respeitados. Por exemplo, quando eu fui professor lá, eu era tratado pelos meus alunos por Sie. Eles me chamavam de senhor Braga. Então lá eu era Herr, senhor, Herr Braga. É muito difícil um aluno chamar um professor de Du ou pelo primeiro nome. Isso é muito difícil acontecer. Se for uma criança muito pequena, ela ainda não tiver noção dessa diferença, desse código social, ela vai chamar os adultos de Du sem problema. Mas a partir de uma certa idade, ela vai ganhando consciência dessa diferença e ela sabe que todo adulto que ela encontrar que não pertence à família dela, ela vai ter que tratar por Sie. Uma vez eu vivi uma situação muito interessante numa sala de aula lá em Berlim. Eu estava numa sala de música, né, dando aula de música, tocou o sinal, terminou a aula, os alunos vieram para perto de mim conversar sobre a música que a gente tinha cantado e tal, e em algum momento ali eles me chamaram de Du, né, eles usaram dich, o dia, e eu estranhei na hora, eu falei, puxa, que estranho, mas eu não me senti desrespeitado, né, até porque eu sou brasileiro e a gente se chama de você logo de primeira. A coisa engraçada é que tocou o sinal para entrar para a próxima aula, e aí, a partir do momento em que eu virei professor de novo na cabeça deles, né, quer dizer, tocou o sinal, eu virei professor de novo. Eles me chamaram de novo de Zi. Então foi muito interessante, eu comentei com os meus outros colegas, eles disseram que isso era algo positivo, porque os alunos estavam tentando mostrar que gostavam, sei lá, da aula, disseram que era algo não necessariamente desrespeitoso, mas algo positivo. Mas é sempre bom a gente deixar claro que quer uma certa distância. Inclusive, nos cursos para professor na Alemanha, nós somos orientados a tratar os alunos mais velhos por Sie, né? Então, a partir dos 16 anos, quando os adolescentes começam a ter muitos direitos lá na Alemanha, e deveres também, alguns professores chamam os alunos mais velhos pelo sobrenome e tratam por Sie. Uma outra situação interessante que eu vivi e que ninguém tinha me explicado quando eu aprendi alemão. Existe um Du com letra maiúscula. Quem estuda alemão sabe que todo substantivo é grafado com letra maiúscula. Isso é bom, isso ajuda a gente a perceber onde estão os verbos, os adjetivos. Isso, na verdade, ajuda bastante a gente a entender a estrutura da frase. Mas o do no meio de uma frase, eu nunca tinha visto escrito com letra maiúscula. Acontece que os meus colegas, para mandar mensagem, né, sobre a escola, tratavam uns aos outros por du. Então escreviam no meio das mensagens dich
dia, e eu achei isso muito estranho, mas depois eu entendi que o princípio é o seguinte, tudo bem, né, a gente tem uma certa intimidade, porque a gente trabalha junto, mas nós somos colegas, então é intimidade peronomútil, né, aquela coisa que dizem que é meio alemã, assim. Significa você pode se aproximar de mim, eu me aproximo de você, mas com uma certa distância, a gente trabalha junto. Então, quando era um assunto sobre escola, sobre alunos, sobre organização do dia a dia, sobre aula, qualquer coisa assim, me tratavam por du, com letra maiúscula. E eu respondia, né? Eu correspondia. Quando eu recebia uma mensagem mais pessoal, né? A gente marcou de tomar um sorvete, de ir a um restaurante, alguma coisa assim. Então, essa mesma colega, por exemplo, me escrevia um du minúsculo. E eu ficava super confuso, não entendia o que estava acontecendo, né? Cada hora ela escreve uma coisa. Esse é o elemento intercultural do aprendizado de idiomas. A gente não pode esquecer dele, a gente não pode deixar ele de lado. Não é só pensar em gramática, estrutura de frase, vocabulário, pronúncia. A gente também tem que pensar no elemento intercultural. Então a gente precisa se adequar ao país onde a gente vive. Agora, pela minha experiência, se você trocar o pronome de tratamento formal pelo informal na França, ou seja, se você, ao invés de tratar uma pessoa, um desconhecido, alguém a quem você deve respeito por vous, você tratar por tu, isso gera um problema sério, porque a pessoa vai se sentir desrespeitada, vai achar que não está recebendo o tratamento devido. Então, pode dar uma confusão grande. Na Alemanha, eu senti que eles eram um pouco mais flexíveis nesse sentido. Se eu trocasse uma conjugação ou outra, o Sie pelo du, eles não criavam problema, achavam que tudo bem, não se sentiam ofendidos nem nada. Sim, porque muda a conjugação, né? Em português a gente não tem esse problema. A gente pode falar o senhor vai para a festa ou você vai para a festa, dá na mesma. Mas em alemão a conjugação muda. Então isso pode ser bem confuso se você não estiver preparado. Um fenômeno que tem acontecido recentemente é esse tratamento informal pelos veículos de informação. Então, por exemplo, a pessoa recebe um SMS, um WhatsApp de uma empresa, da companhia telefônica, alguma propaganda também, já tratando o cliente por du, né? E isso é uma coisa que incomoda muito algumas pessoas que eu conheci. Algumas pessoas mais velhas, por exemplo, falaram: como assim? Que intimidade é essa? Como é que a pessoa me chama de du se eu nem a conheço, né? Agora, entre os mais jovens é normal já se encontrarem pela primeira vez e já falarem du para cá, du para lá. Depende um pouco da geração também. Então, duzen, tratar por du. Sitzen, tratar por Sie. Interessante, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para outras pessoas também aprenderem sobre isso. E você, já passou por uma situação parecida? Já tratou alguém informalmente e deveria ter tratado formalmente? Isso deu algum problema em alemão, ou em francês, ou em alguma outra língua? Escreve aqui embaixo nos comentários para a gente entender como é que foi a situação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Auf Wiedersehen!